Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja, no dia que você puder. E nós estamos aí segundando hoje, segunda-feira, uma ótima segunda-feira para todos vocês, uma semana abençoada. Nós estamos no MBCV Cast, segundas-feiras de janeiro, elegemos para fazer, né, o MBCV Cast com o apóstolo Neuci. Ele tem as suas lives em segundas-feiras, né, mas em janeiro temos uma diversificada. Vamos falar um pouco sobre maturidade, a expectativa, porque a maturidade tem muito a ver com a expectativa com a qual nós vivemos o mundo que nós vivemos e nós respondemos às expectativas das pessoas para conosco. E muitas vezes nós fazemos coisas ou tomamos decisões baseadas nas expectativas que os outros têm para conosco e nos tornamos refém das expectativas e dos espectadores. E o que nos faz diferente, o que nos torna diferenciados, é justamente essa maturidade de viver um dia de cada vez, de resolver um problema de cada vez e de saber dar as respostas a tudo aquilo que precisa de uma resposta. Então, bom dia, apóstolo Neuci, tudo bem? Como foi o fim de semana? Bom dia, pastor Eliane, tudo bem? Um lindo dia para todos e vamos ver o que podemos colocar na prática, o que aprendemos no final de semana. Nós, como cristãos, temos o hábito e, podemos assim dizer, temos a nossa maneira de administrar a vida espiritual. O domingo, o final de semana, é um dia que a gente dedica à vida espiritual. Para quê? Para praticar durante a semana. Então foi muito bom o final de semana, palavras construtivas, diretivas, palavras instrutivas, e com certeza é dessa maneira que nós vamos nos construindo, assim como nós precisamos nos construir para a vida material, para a vida social, também para a vida espiritual. E essas três áreas exigem crescimento e, por incrível que pareça, o assunto bem pertinente que estaremos colocando em pauta agora, uma vida bem monitorada, bem acompanhada, bem construída, sim, atinge um nível de maturidade, de uma idade madura. Então, com certeza que certas coisas a gente só para de errar depois que amadurece, né? Pastor, com quantos anos a gente amadurece? Aí depende. Aí depende do dever de casa, tá? Se a pessoa é muito pronta para o dever de casa, errar sempre vamos estarmos errando, por não conhecer. Mas quando há uma autodisciplina, uma disposição, um querer vencer na vida, a pessoa aprende. Então errar, eu com meus entas e tanto ainda, mais de 50 anos de fé, volta e meia eu erro, mas eu procuro não repetir erros. E o segredo da vida é não repetir os erros. Então o errar é humano. Mas aí tem uma coisa interessante, repetir erros já não é humano, viu? Como eu falei no início, eu penso muito que a gente vive uma vida muito em cima das expectativas dos outros. O senhor não concorda comigo isso? Verdade. Olha, o ser humano, ele parece que se molda nos outros. Mas, quero dizer, quem quer vencer na vida, descubra aonde quer chegar, o que quer e para o que se quer se preparar, e aí tem que buscar com alguém do ramo, com alguém que já chegou onde você quer chegar, que já sabe o que você precisa aprender, e é dessa maneira. O grande problema é que quando não se tem meta, quando não se tem alvo, quando não se tem propósito, quando não se tem projeto de vida, só se procura as dificuldades por não ter tido. A neurociência fala também sobre essa questão de maturidade, de níveis, né, de consciência, né? Uma das coisas que tem sido estudado cientificamente já há muito tempo, né, é que nós temos aqui na nossa
parte frontal da cabeça, que é o nosso CPF, é aqui que se armazenam as decisões e tudo aquilo que a gente tem como escolhas, né? E segundo a ciência, né, nós chegamos à maturidade do nosso CPF a partir dos 28 anos. Quer dizer, antes disso, a gente ainda está numa construção neural, né? E eu sempre falo e penso isso também, né? Que a gente tem até os 30 anos para fazer os erros piores, né, pastor? Porque depois dos 30, o erro que nós fazemos depois dos 30, ele se torna com consequências mais longivas, né? Exato. Até eu fiquei devendo uma resposta do assunto anterior sobre felicidade, que o ser humano tem 3 fases muito importantes na vida. E encaixa dentro disso também. Que aí dentro dessas fases eu acho que a maturidade ela está mais para frente um pouco. Por exemplo, até os 30 anos, ou no momento que a pessoa se descobre e luta pelos seus sonhos e ideais, ela vive até os 30 anos um mundo de ilusão. Então ela acredita muito mais na ilusão, vive a ilusão, mas quando chega aos 30 anos, opa, eu tenho que começar a colocar alguma coisa e materializar alguma coisa. Então com 30 anos, tem muitos que já têm filhos com 10 anos, ou até mais, e 30 anos solteiro, vivendo as ilusões da vida, as paixões, o colorido desse mundo, mas chega aos 30 anos, a pessoa leva um choque. Eu preciso agora dar um rumo na vida. Dar um rumo. Eu preciso começar a consolidar alguma coisa, definir alguma coisa. Aí ele entra para um mundo de ambição. E isso é muito perigoso, porque a ambição obceca. E quando a pessoa que se torna ambiciosa, ela perde uma parte do humanismo, perde a sensibilidade de valores familiares, de valores morais, de valores espirituais. Então vive uma ambição porque está obcecado para ter e chegar aonde quer chegar. Só que quando a pessoa entra de cabeça nisso, ela perde a sensibilidade e perde a inteligência também, perde a sabedoria. E aí então vive nessa luta de uma vida ambiciosa, e as coisas quando se excedem não são saudáveis. E quando chega aos 40, aí entra na crise. 40 anos, o que significa 40 anos? 40 anos, eu cheguei à metade da minha existência. Porque a gente supõe que a média é os 80. Olha, alguns passam, mas a maioria nem chega lá, né? Então, quando chega aos 40 anos, eu estou na metade da vida e não adquiri nada, não me realizei, não sou feliz, não sou um vencedor. E como entrou na crise de quase que numa depressão, muitos entram em depressão, aí então, já cheguei aos 40, corri tanto, me arrisquei tanto, acreditei tanto, então ela se decepciona. E ela, como diz o gaúcho, ela larga os ombros. Ela se decepciona e ela negocia com ela mesma. Bom, já que eu nessa minha luta não cheguei a lugar nenhum, eu vou me acomodar. E ela começa a andar mais devagar, ser mais reflexiva, ser mais cônscia, como diz o gaúcho, que aos 40 anos a pessoa põe os pés no chão. E uma coisa interessante, eu tenho feito essa leitura também. Às vezes eu vejo casais em muitos conflitos, e estão dentro dos 30, na fase da
ambição. Então é uma ambição. E nessas ambições há muitos atropelos, há muito egoísmo, há muita individualidade, muito individualismo, e eu tenho que conversar com eles. Olha, vão devagar. Ao natural, vocês vão botar os pés no chão quando entrarem na fase dos 40. Então eu acredito que a maturidade vem com os enta. Eu acho que aos 40 anos, realmente tu começa a relevar, né? A partir dos... Não, eu comecei a partir dos 50, a relevar. Então, existem algumas coisas que os jovens fazem uma tempestade, e aí tu começa a olhar, mas isso aí a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe onde é que vai dar. Então, você começa a se organizar melhor, ficar mais paciente, né, pastor? E eu creio que, como o senhor tem sempre falado, a nossa vida é um tripé, né? Nas questões espirituais, isso é diferente, né, pastor? Nas questões espirituais, a maturidade física, ela é uma, né? Porque ela depende muito até a gente trabalhou um ponto sobre isso na nossa última conversa, que é fazer exercício físico para se manter melhor, né? E então na área de saúde, né, você tem aí alguns escapes que você pode fazer para se tornar uma pessoa madura na sua área de saúde. E na área econômica também é uma questão que eu concordo que depois de uma certa idade você começa a fazer um planejamento, que é muito ruim nisso. Porque quando a gente viaja para outros países, conhece outras culturas, a gente já vai vendo que eles são ensinados desde quando são crianças já a economia, a como crescer economicamente. E no Brasil a gente tem esse déficit, né, de estudo, de ensino sobre como se organizar financeiramente, né? Então, e como casal, no relacionamento também se busca isso, né? Essa maturidade através do convívio, da relevância, do altruísmo, etc. Mas na área espiritual, eu penso que existem algumas diferenças, porque aí depende muito de como a pessoa se relaciona com Deus, e isso pode acontecer lá nos 15, nos 18, nos 25, nos 37. Como é que funciona espiritualmente falando? Ou fazendo uma pergunta um pouquinho mais específica, o que é a maturidade espiritual? A maturidade espiritual, ela livra a gente da soberba, das ilusões. Paulo traz uma revelação testemunhando da vida dele. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Então, a maturidade justamente é quando a pessoa não se acha mais autossuficiente. Então, isso é uma realidade. Por exemplo, estamos falando sobre a sabedoria para a gestão da vida e falando muito sobre a sabedoria superior e a inferior. A sabedoria superior busca, quem sabe que precisa aprender, sabe que não sabe todas as respostas para a vida. E a sabedoria inferior é aquele autossuficiente, autoconfiante, aquele que não é aberto para aprender, para recomeçar, não é aberto para ouvir, não quer nem se ver ou se autoavaliar. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 12, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Então, em nenhuma área, quero dizer para todos aqui, nós chegaremos a uma perfeição. Perfeição nesse mundo aqui, perfeição estando nesse corpo de carne, nós não vamos obter nunca. Por isso que nós temos que tomar cuidado com respeito
a maturidade espiritual, que nós, porque Cristo fez uma obra perfeita no nosso espírito, e até a nossa alma ser reeducada e o nosso corpo ser bem autodisciplinado, não é de um dia para o outro, não. Porque quando nós recebemos a Cristo, houve o milagre da salvação, houve uma experiência, um milagre que o Espírito foi ressuscitado e entrou, contactou-se com o Espírito de Deus, houve o milagre da salvação. Só que no Espírito e na alma. Então nós tivemos aquela experiência, nós temos a convicção do que o Espírito fez no nosso espírito, mas e a nossa alma? A nossa alma muitas vezes nós não vemos ela, ou não presenciamos ela, ou não acompanhamos as infantilidades da alma. Por isso que hoje o meio religioso ou cristianismo vive uma imaturidade, porque vive a nível de alma. E o ser humano, enquanto a sua gestão é almática, é baseada em sentimento, em desejos, em vontades, é uma gestão sem base. É uma gestão sem princípios, sem fundamento e sem segurança. Porque a alma, a própria palavra nos revela, ela é comparada a uma criança. Quando que uma criança tem uma gestão confiável? Quando que uma criança sabe o que quer ou está preocupado com os riscos da vida? Então a maturidade é a gente conseguir separar a obra de Deus no Espírito, a palavra de Deus reconstruindo a nossa alma, e nós autodisciplinando nossas atitudes. Por isso que uma pessoa que já atingiu um nível de maturidade, ela não se deixa atingir pelos erros dos outros. Uma pessoa que já atingiu um nível de maturidade, ela sabe separar o que cada um tem de bom e sabe também identificar e não se deixar atingir pelo que cada um tem de coisas negativas. Ninguém é tão bom que não tenha coisas que a gente tem que descartar. E ninguém é tão mal, tão ruim, que não tenham virtudes, algumas lições de vida a nos passar também. Então a maturidade ensina a nós separar qualidades de defeitos, acertos e erros. E nós não usamos os erros para criar um conflito pessoal. A pessoa que atinge o nível de maturidade, quando ela discorda do que ela não concorda. Não discorda da pessoa. Ela das ideias. O que deve ir para o ringue das discussões, o ringue das ideias, o ringue das ideias da vida, são essas coisas. Não colocar as pessoas num ringue para disputar. Eu ouvi há poucos dias alguém, quando eu discordei de alguma coisa, e eu fui convencendo a pessoa que ela não era a melhor atitude que eu tinha tomado. Ela disse, tá, fica assim porque eu prefiro ter paz do que ter razão. Então ela viu que nós temos que respeitar as ideias. Viu que não adianta nós nos inimizar por causa de culturas diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes. Nós temos que saber até que ponto eu posso deixar as diferenças dos outros influenciar no meu espírito, nos meus sentimentos e nos meus comportamentos. Nossa, isso é muito complexo e é bem profundo. Teria que ouvir várias vezes o que a gente está ouvindo aqui para que a gente possa realmente se tornar aplicável na nossa vida, né? Porque são muitos princípios ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que o apóstolo falou um pouquinho atrás aqui foi sobre as questões emocionais, né? E eu não lembro
exatamente qual foi o tempo, porque eu não tenho essa precisão como o pastor tem. O pastor, quando está pregando, ele fala assim, lá em 1900 e tal, aconteceu tal coisa. Isso eu não consigo lembrar. Mas eu lembro dos conceitos, né? E um conceito que eu aprendi há muito tempo atrás aqui foi que quando nós temos algum tipo de situação emocional, nós não devemos tomar decisões. Seja uma alegria extrema ou seja um momento de profunda tristeza, sempre quando a gente toma decisões em situações adversas, 90% a gente erra, porque a gente está sob um forte efeito emocional, né? E o senhor falou sobre isso, sobre essa questão, né, de as emoções interferirem na maturidade, né? De o quanto é prejudicial. Mas um contraponto seria assim, nós não somos máquinas, somos gente. Né? Porque se nós fôssemos máquinas, nós programaríamos ali, mas nós não somos, nós somos muito passíveis, né, a circunstâncias e dificuldades. E ainda a ala feminina, né, a qual eu represento, é talvez ainda muito mais emocional do que os homens. Os homens são mais racionais, até pela sua conjuntura física. Então, pastor, como nós já estamos quase no fim, olha como é muito rápido, né, o nosso MBCV Cast. Mas como que seria, e talvez para encerrar a sua fala, como que seria para o ser humano, diante das circunstâncias emocionais que vive todo dia e o dia todo, né? Todo dia e o dia todo. A gente está sempre em frente de alguma situação emocional. Como que seria essa separação, assim, de uma forma prática, se o senhor pudesse explicar isso para a nossa audiência, porque eu penso que uma situação, um princípio que é colocado pode resolver muitas situações, né? Então, às vezes a gente entende o contexto do que o senhor está falando, mas na prática, para as pessoas que não ouvem o senhor todos os dias, fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complexo. Seria possível colocar isso de uma forma mais aplicável? Eu vou tentar fazer uma colocação prática, porque a falta do conhecimento, a falta de princípios, a falta de disciplina e de conhecimento de verdades, para a gente conseguir ter esse autogoverno, nós precisamos conhecer como este governo que nós queremos estar debaixo dele funciona. Princípios, mandamentos, verdades, deveres, protocolos, ética. Toda essa parte que se usa direto. Mas quando a gente não foi inserido nisso, envolvido nisso, ou alguém acima de nós nos corrigindo nesta linha, a gente vai criando uma cultura desleixada, uma cultura confortável, tribal, uma cultura tribal, uma cultura que a gente chama de familiar ou espíritos familiares. Então a gente tem que primeiro ver isso aí e como é que eu vou mudar a minha alma? Como é que eu vou mudar a minha vida? Pois se na minha alma estão os desejos, estão os sonhos, estão as vontades, está o colorido da vida. Mas isso aí, claro que nós precisamos disso. Mas nós precisamos saber o que constrói a vida. São desejos? São sonhos? Não. A vida é construída em cima de princípios. O reino de Deus, ele se autossustenta porque tem princípios. Deus governa esse mundo através de princípios. E quem entendeu e aplica os princípios de Deus tem melhores resultados na vida terrena. Mas eu quero chegar lá, primeiro que você entenda, e segundo, como é que eu posso mudar agora, tirar a minha alma do governo da minha vida?
Bom, a maior dificuldade, o maior desafio que o ser humano tem é enfrentar-se a si mesmo. É se enfrentar a sua alma. Por que o salmista chamou N vezes a atenção? Ó minha alma, sossega. Ó minha alma, não te esqueças. Ó minha alma, louve. Minha alma, reconheça. Ele falava, ele corrigia, ele disciplinava a alma dele. Tá? Mas para nós mudar agora, como é que eu posso deixar de ser almático? Bom, primeiro descubra as verdades, os caminhos, e se você quer melhorar, o que deve ser feito e estar disposto a pagar o preço. Se você não estiver disposto a pagar o preço, e um dos preços que nós teremos que pagar para nós construir a maturidade é dominar a alma, reeducar a alma, redirecionar a alma, fazer a alma obedecer. E como é que eu posso fazer a alma obedecer? Ou como é que eu posso mudar a cultura da minha alma? Eu devo fazer com disposição, seriedade, responsabilidade, tudo aquilo que eu não gosto, mas que é necessário, que é importante. Se você começar a enfrentar-se a si e se comprometer a fazer, corrigir e chamar a atenção da sua alma. Ó, minha alma, isso precisa ser mudado. Minha alma, não é você que vai ditar o governo da minha vida. Então, quando a pessoa tem humildade para a obediência à palavra, a humildade leva a pessoa a obedecer e a obediência reconstrói a pessoa. Faça em obediência a Deus aquilo que você não gosta de fazer. Mesmo lá na empresa, precisam de você para uma outra função. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Não, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu gosto, eu faço como realização da minha alma. E aquilo que eu não gosto, eu faço como obediência a Deus. E dessa maneira que a gente vai construindo e vai juntando o material que constrói a maturidade espiritual. Porque os melhores resultados vêm daquilo que a gente, no momento, achou difícil fazer. Isto é uma verdade. E é dessa maneira que nós podemos construir a maturidade. Então, não se preocupe com o erro que você cometeu. Só se preocupe em não repetir os erros. Não repita os mesmos erros. Não coma só o que você gosta, que vai estragar a saúde. Não ande só com quem você gosta, porque você vai receber influência negativa. Tá? Olha, eu não gostava de andar com pessoas melhor que eu. Eu me sentia inferiorizado. Mas depois que eu descobri, se eu quisesse alguém na vida, eu tenho que escolher e andar com quem sabe mais do que eu. E eu tenho que ter um cuidado. Em vez de eu influenciar, eu ser influenciado. A alma, ela é como uma criança. E a criança é influenciada. Olha só, que lição. Gente, você que tem criança na sua casa, quando você vai dar um remedinho, principalmente aí de 5 para baixo, ele gosta de tomar o remédio? Ele, eu quero tomar o remédio? Não. Nossa, você tem que segurar a boca e botar o remédio boca dentro, porque senão ele não quer tomar, né? E olha, a gente às vezes tem tantas atitudes parecidas com essa que o pastor estava falando agora, né? Essa maturidade, ela vem a partir, né, dessas experiências e da escolha. E criança não sabe fazer escolhas. Então eu quero fazer uma solicitação para você. Você gostou do assunto que a gente falou hoje? Você se identificou com alguma coisa? Esse assunto fez algum sentido para você?
Coloca aí embaixo na descrição, fala alguma coisa, interage com a gente para que a gente também possa saber sua opinião. Compartilha o conteúdo com pessoas que você sabe que necessitam terem a sua alma domesticada, né? Que o autogoverno de Deus venha sobre as suas vidas. E esse assunto também está dentro do nosso tema, que é sabedoria para a gestão da vida. Então, a sabedoria para a gestão da vida não é uma vertente da vida, mas ela atinge todas as áreas da nossa vida e em todos os níveis, né? Então é muito importante, sim, nós continuarmos ouvindo, aprendendo, praticando, perguntando, né? Porque só aprende quem pergunta. E você é o nosso convidado a estar aqui sempre fazendo perguntas, e o apóstolo também, todos os sábados, ele responde perguntas, né, específicas. Então, se você tem alguma pergunta a fazer sobre esse assunto ou sobre assuntos que nós já tratamos anteriormente, deixa aí na descrição, deixa aí as perguntas para que nós possamos também interagir com você. E não esqueça, né? Já falei, mas fala outra vez, reforço, compartilha o conteúdo com alguém que você sabe que precisa aprender mais a respeito de Jesus. Pastor, quer dar a última palavra? O assunto tem muito material, muita instrução, e se você ficou com alguma dúvida e queira fazer algumas perguntas, na próxima segunda podemos dar continuidade. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.